Bom, queridos, nós vamos dar continuidade então a essa matéria chamada Bibliologia, que nós já aprendemos que é estudo da Bíblia ou a respeito da Bíblia, né? Nós vamos aprender aquilo que é peculiar a esse livro, algumas informações que nós passamos na aula passada. Alguém assistiu o vídeo, lembra? Quer falar alguma coisa? Teve alguma dúvida? Alguma coisa que eu acrescente da aula passada que assistiu? Os que estavam presentes e os que assistiram? Não? Não assisti. Não assistiu? É bom que assista. Então vamos lá, meus queridos. Bom, primeiro eu vou trazer para vocês essa expressão que está aqui no quadro, né, que é Tanakh. Eu estou, lógico, aportuguesando a palavra, a pronúncia não é essa, é um termo hebraico. Na verdade, isso é uma sigla, né, que é Torá, né, Torá, Tanakh, Torá, Navim e Ketuvim. E é lei, que resume-se aos 5 livros. Essa é a divisão que os judeus fazem da Bíblia, que para eles é Antigo Testamento. Então eles não consideram o Novo Testamento. O Novo Testamento é apenas mesmo para as igrejas protestantes, igreja católica e tal, mas o judaísmo não. O judaísmo considera só o Antigo Testamento e a divisão que eles fazem também é diferente. Então nós temos 66 livros. A Bíblia não é um livro, é a coleção de 66 livros, pelo menos na nossa divisão. Então a gente conta como 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Essa é a nossa divisão. Então 29 livros, nós dividimos o Antigo Testamento, os judeus dividem em 22 livros. Por quê? 1º e 2º Reis, um livro. 1º e 2º Samuel, um livro. 1º e 2º Crônicas, um livro. Então aquilo que nós dividimos em 2, eles consideram como um. Então é por isso que vai dar essa diferença, mas são os mesmos livros, só a disposição deles que são diferentes, né? A organização e tal. E eles chamam então de Tanakh, que é Torá, 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio. Aí vem os livros históricos, que são os profetas, Navim, quer dizer profetas, né? É o plural, que aí vai de Josué até o outro que eu esqueci. É porque assim, tem ainda outra divisão que a gente faz diferente deles. Nós falamos profetas maiores e profetas menores. Eles são profetas. Nós fazemos essa divisão, né? A teologia é nossa. Profetas menores, então, são todos aqueles que não são maiores. Não ajudou em nada essa minha informação. A questão é, para a gente dividir e saber... tem algumas técnicas para a gente aprender mais fácil as coisas, guardar as informações. Por exemplo, o reino, o Israel, a partir de Salomão, ele se dividiu em 2, né? Reino do Sul e Reino do Norte. Aí fala assim, o Reino do Norte eram as 10 tribos. Aí eu pergunto, quais são as 10 tribos? Aí fica difícil você gravar 10. Se você gravar 2 do Sul, então o resto que não é do Sul são. Entendeu? Então a técnica é mais ou menos essa. Quais são os menores e os maiores? Bom, os maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Tá por aí. Isaías, é a sequência mesmo deles lá. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e tem mais outro aí. Não lembram? Não. Nem eu. Mas são 5. Tá? Essas horas aqui não está gravando muita coisa, mas depois eu vou especificar direitinho, tá bom? Mas são esses 5 maiores. Esses 5 são os chamados profetas maiores. Por que há essa divisão? Por que são chamados de maiores e por que os outros são chamados de menores? É porque esses maiores têm 2,5 metros de altura? Não. Não é esse sentido. Você pega, por exemplo, Daniel, tem 12 capítulos, não é isso? 12 capítulos. Só que você pega Zacarias é profeta menor, mas ele tem 14 capítulos. Então será que é o volume? Será que é o número de capítulos? O que vai definir como profetas maiores e menores? De fato é o volume. Fala, mas André, então se é o volume, por que Zacarias, que tem mais capítulos, não está dentro dos profetas maiores e Daniel está? É porque o Daniel é mais volumoso, no sentido o volume que a gente fala é escrita mesmo, tá? É escrita, é mais profecias. Porque embora tenha 12 capítulos, mas por exemplo, os capítulos são mais longos. Então você pega de repente um capítulo lá tem 50 versículos, enquanto Zacarias tem menos. Então o volume em si, o Daniel é maior, embora tenha menos capítulos. E essa divisão de capítulos e versículos também não faz parte do original.
né? Em 1250 da nossa era, aqui já, 1250, dividiram, Sir Robert Stephens, esse homem, dividiu a Bíblia em capítulos para ajudar na localização. 300 anos depois, esqueci o nome do cidadão, ele divide, o cardeal Hugo é quem divide primeiro capítulos, cardeal Hugo. E depois é esse Sir Robert Stephens que divide em versículos para ajudar mais ainda, para facilitar a localização. Porque imagina só, você está abrindo lá Salmos, que Salmo? 119 então. Não é? E qual versículo? Porque tem 176 versículos no Salmo 119. Então, como que você vai localizar isso na leitura coletiva? Fica difícil, né? Então, essas coisas foram introduzidas na Bíblia no sentido de facilitar a localização. Mas tudo isso não faz parte da Bíblia original. Eu falei para vocês em algumas ocasiões que às vezes esses títulos que tem, né? Toda a Bíblia tem lá, né? Não tem, Nabucodonosor toma Jerusalém e livra Jeremias. Esses títulos que está em negrito, isso não faz parte dos originais, tá? Essas coisas foram introduzidas para facilitar a nossa vida, porque nós temos dificuldade enorme para lidar com a Bíblia. Os leitores originais, ou aqueles primeiros, eles não tinham tanta dificuldade. A língua, por exemplo, o hebraico, era tranquilo para eles pegar o rolo lá de Isaías em hebraico e ler, tranquilo. Para nós, não tem como a gente ler no original sem conhecer a língua. E quando a tradução é feita, essa tradução ela nunca dá conta do conceito, né, exato da língua original. Porque tanto o hebraico, que foi escrito no Antigo Testamento, quanto o grego, são línguas que têm muitos recursos. São muito ricas essas línguas, comparado com o nosso português ou com qualquer outra língua, irmãos. Não é só o português, não. Qualquer outra língua. Ainda vai faltar o conceito exato. Mas essas versões, ou essas traduções que a gente chama, que versão é uma coisa e tradução é outra, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Essas traduções, elas não dão conta, mas também o que está traduzido não é algo que vai ser totalmente diferente a ponto de trazer contradições do que está escrito. Então as traduções que nós temos, está tudo certo, tá? Fala, André, mas de repente tem lá um termo que a nossa língua não dá conta, e aí como que faz? Bom, você quer um entendimento mais aprofundado? Aí é preciso estudar as línguas, sim. É preciso pelo menos pegar um comentário de quem estudou, que aí você tem mais recurso, que é a chamada exegese. Lembra da matéria passada? Olha como é fundamental a matéria hermenêutica, a exegese. Você vai pesquisar um pouco mais a fundo. Então a Bíblia de fato não é um livro qualquer, irmãos. Não é, a gente não está lendo aí uma revista época, a gente não está lendo um livro aí de romance de Fernando Pessoa, a gente não está lendo qualquer outra literatura. A gente está lendo a palavra de Deus, que tem uma complexidade inigualável. Primeiro já começa, então são 66 livros juntos aqui. São 40 autores, olha que coisa tremenda. 40 autores. Cada um tem a sua impressão, a sua personalidade, tem a sua escrita, usa palavras. Quando a gente pega o Evangelho de Lucas, por exemplo, e aí a gente pega as cartas de Pedro, você vai comparar, é tudo grego, língua grega. Você vai comparar a linguagem, tem uma diferença muito grande. Que sentido? Lucas é um doutor, um cara estudado, um cara erudito. Pedro, um semi-analfabeto, né? Na verdade, quem escreve as cartas de Pedro, possivelmente foi o Marcos, o evangelista Marcos, porque nem escrever direito Pedro sabia. A questão, irmãos, que a gente pensa que a nossa realidade era a realidade dos primeiros, dos autores da Bíblia, né? Então, 40 anos atrás, por exemplo, 50 anos atrás, vamos colocar aí, era todo mundo que sabia ler e escrever? No nosso país, não, muitas mulheres não sabiam. Algumas mulheres não tinham nem direito de ir para a escola. Lembra da Malala? Faz pouco tempo aí, faz 4, 5 anos, alguma coisa, não é? Então, olha só, na nossa época, em outra cultura, mas na nossa época nós temos essa realidade. Então, tem muitos lugares, no Nordeste, por exemplo, as pessoas, elas não sabem ler e escrever, né? Então, a escrita, a leitura não era
comum a todo mundo. E os materiais que se usavam para escrever eram caríssimos, raros, irmãos. Hoje a gente pega papel e joga fora. Todo mundo, se eu falasse, irmãos, vamos anotar tal coisa, todo mundo tem um papelzinho, uma caneta e um lápis tranquilo, né? Muito mais, tem tablet, vai no iPhone e tal. Então hoje você tem recursos assim que esbanjam. E naquele tempo não, era tudo muito caro. Então para alguém escrever alguma coisa tinha que financeiramente ter condições, tinha que ter estudo, que era raro também, muito raro, não era todo mundo. Então hoje, irmãos, hoje não. Sempre que há abundância de alguma coisa, há a tendência de se desperdiçar e desprezar aquilo. Por exemplo, a Bíblia Sagrada, na década de 60, 1960 aproximadamente, ainda tinha as cortinas de ferro, né? Polônia, Rússia, China, os países comunistas, a Bíblia não entrava. Você tinha comunidades de crentes, você tinha igreja lá e você não tinha uma Bíblia às vezes. Você tinha porções da Bíblia. Tem um livro muito interessante que eu indico para vocês, vale muito essa leitura, irmãos. É O Contrabandista de Deus. Alguém já viu esse livro? Anotem aí. Você tem um papel, uma caneta? O Contrabandista de Deus. Eu tinha um Fusquinha azul. Eu tinha um Fusca azul alguns anos atrás. Esse Fusca era pentecostal, pegava fogo toda vez que passava na lombada. Da risada, chorava de nervoso. É o Fusca do fogo. Era do fogo, era o Vux azul, o Fusquinha azul. E esse irmão André, irmão André é o nome do cidadão, do autor, que é o fundador da, oh meu Deus, me escapuliu agora, Missão Antioquia, se não me falha a memória. Ele fundou a Missão Antioquia. É vivo, me parece que é vivo, só se morreu há pouco tempo e eu estou desinformado aí. Mas ele escreveu então o Contrabandista de Deus porque ele contrabandeava a Bíblia, né, para esses países, levava Bíblia. Então a gente vê a necessidade que havia, você tinha igrejas inteiras com porção da Bíblia. Então eles, quando recebiam uma Bíblia, assim o pastor recebia uma Bíblia, aquilo era assim, uma alegria tal na vida deles. Eles faziam revezamento para quem ia ficar com a Bíblia lendo 2 dias, para passar para outro, para passar para outro, para passar para outro. Hoje a gente vê, irmãos, e hoje nós temos Bíblia de tudo quanto é jeito, tudo quanto é cor, formato, é um negócio assim, é uma bênção, né? Mas aí a gente vê o desprezo que tem pela Bíblia, não só as Bíblias que são esquecidas na igreja, né? Que talvez é uma evidência que as pessoas de fato não leem, ou tem um monte de tradução lá na casa e deixa aqui, que é para não ter trabalho para carregar de lá para cá, né? Ou daqui para lá, não sei, estou deduzindo aqui, eu não quero acreditar que esses crentes não leem a Bíblia em casa, mas enfim, o que acontece? Aí você vê assim, pessoas dando para a criança Bíblia e rasga, e rabisca, e estraga, eles não têm noção do que, quanto sangue foi derramado, quantos irmãos foram mortos para a tradução ser feita, para as Bíblias chegarem até nós da forma que nós temos. Então, assim, como a gente tem abundância, então há desprezo também, né? Como a gente tem aos montes, não é valorizado. Mas essa Bíblia, do jeito que estamos aqui com ela, irmãos, isso aqui custou sangue de muitos irmãos. Muitos irmãos morreram por estar simplesmente com a Bíblia na mão. E ainda é proibido em alguns poucos lugares aí do mundo. Outro livro muito bom que eu recomendo que vocês possam adquirir e ler: Torturados por Amor a Cristo. Richard Umbran, Torturados por Amor a Cristo. Todos esses livros são nesse período, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, esses países comunistas então perseguiam os cristãos, proibindo a fé protestante e a Bíblia, porque a Bíblia de fato, irmãos, a preocupação desses líderes, porque a Bíblia traz o esclarecimento, traz a informação que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia santifica a nossa vida. João 17:17, né? Se não me falha a memória, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é verdade. Ou esse livro vai nos afastar do pecado, ou o pecado vai nos afastar desse livro. É fato. Um cristão, irmãos, que não aprecia a Bíblia, ele não entende, não sabe, não vai crescer jamais em maturidade
em Cristo, jamais. Porque foi o meio que Deus escolheu para se comunicar conosco. Embora Deus se comunique de outras maneiras mas a principal maneira e todas as maneiras que Deus se comunica tem que estar enquadrado nessa revelação de Deus. Essa é a revelação de Deus que nós temos condição, inclusive, de avaliar as outras possíveis comunicações de Deus por outras vias, que Deus, de fato, fala por muitas maneiras, né? Que a Bíblia diz, inclusive Hebreus 1:1, lembra o que está escrito lá, amados? Sim, esse tempo. Hebreus 1:1. Esse tempo que eu pego a água, vocês já sabem que é para ver se acha o texto bíblico. Né? Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho. Nós conhecemos a respeito de Deus, nós conhecemos a Cristo por meio daquilo que registraram a respeito dele. Então, os profetas, os apóstolos, o próprio Cristo, as falas de Cristo estão registradas aqui. Algumas Bíblias têm em vermelho, não tem as falas de Jesus? Eu acho muito interessante isso também. É um recurso. Olha só os recursos que nós temos, né? Cada vez melhor. Então, a Bíblia ela tem aí uma função última, que é moldar o nosso caráter. 1 Timóteo, capítulo de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Eu li isso na última aula da matéria passada. Vocês vão lembrar. Eu acho que vão lembrar, né? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vai falar sobre a palavra de Deus, inspirada. Toda palavra de Deus, a Escritura, lembra? Toda Escritura divinamente inspirada é apta para ensinar, corrigir, né? Melhor dizendo, redarguir, corrigir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente... A gente até pesquisou a palavra redarguir. Redarguir, né? Quer dizer, indagar, né? Sim. Então, olha só. Pesquisaram mesmo? Pesquisaram? Coisa boa. Redarguir. Então, a Bíblia tem a última função, que é fazer com que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente. Olha, a palavra perfeito aqui, irmãos, não é uma pessoa perfeita. A palavra perfeito aqui, acho que até no original é teleios, alguma coisa assim, se eu não estou muito enganado, que quer dizer maduro, uma pessoa madura. A Bíblia tem essa finalidade, de nos fazer um ser humano maduro, certo? Qual é? A Bíblia ela tem muito mais recomendações para as relações do dia a dia do que qualquer outra coisa. Então, às vezes as pessoas pegam a Bíblia assim, vão ler e esperam assim, que se fale do céu, de anjo, de coisas eternas e misteriosas, não é isso? Aí você abre a Bíblia assim e você olha assim e fala, nossa, a Bíblia está falando para eu não ser fiador de uma pessoa, porque eu vou me dar mal, né? Para eu tomar banho de vez em quando, porque isso faz bem para a saúde. A Bíblia diz isso. Né? Então são coisas assim do cotidiano, irmãos. É coisa prática. As pessoas acham que a Bíblia fala de eternidade. Claro que fala também, mas a Bíblia é um ensino para esta vida, porque na eternidade a gente não precisa mais de nada disso. A eternidade está tudo consumado, perfeito, glorioso, está tudo glorificado. Até lembrei agora de uma frase que é assim: viver com os santos no céu vai ser a glória, viver com os crentes aqui na terra que aí é outra história, né? Aqui a gente precisa, não é? Aqui é uma dificuldade enorme que nós temos de relação, e de relação a Bíblia entende muito. Quando a gente lê assim o 2 Samuel, acho que é 2 Samuel que tem essa passagem. Irmãos, olha a cena, veja se não parece alguma situação de hoje. Está aqui na mesa, todo mundo jantando, aquela coisa toda. Daqui a pouco um pai enfurecido pega, quer matar o filho, dá facada no filho, o pau quebra a família, não sei o que, aquela coisa toda, o filho foge de casa, o pai vai atrás, a mãe se angustia. Isso aqui é uma cidade alerta. Não, amado, isso aqui a gente está falando da família do rei, a gente está falando do Antigo Testamento. Então, família, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela vem trazendo de fato, porque o nosso problema é de base familiar, amados.
A Bíblia, ela vai nos falar de relações. O nosso problema é de relações. Sempre foi. Após o pecado, o negócio não ficou bom, né? Colocou duas pessoas juntas, já dá um problema. Uma só o negócio pode dar ruim. Eu não lembro. Tem gente que ela é tão complicada que se ela morar sozinho, ela deixa o bilhete e foge de casa. Não é verdade? E eu não estou exagerando não, porque o Salmo 42... Opa, será que Deus está falando alguma coisa aí? Vou dar um gole aqui. Salmo 42, verso 5. Olha só, irmãos, eu não estou exagerando. Por que te abate, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda na sua salvação eu verei a Deus. O salmista está falando consigo. Isso para nós é um alento, né? Porque a gente não é doido, né? A gente fala com a gente de vez em quando, porque existe essa relação nós. Existe a relação o outro. E existe a relação Deus. Isso está escrito em Mateus capítulo de número 22, verso 37, 38 e 39, onde perguntam para Jesus: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Aí Jesus responde: amarás, pois, o Senhor teu Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento, toda a tua inteligência, toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Olha a relação em 3D, né? Em 3 dimensões: Deus, meu próximo e eu. Então, inclusive, a mensagem de domingo que eu vou pregar, se Deus quiser, é essa, né? Sobre as relações, onde existe desafio, desânimo, desentendimento, é o 3D também. Então a gente percebe aqui, amados, que a Bíblia ela vai tratando dos relacionamentos, que é a causa do desentendimento do primeiro casal, onde um foi transferir a culpa para o outro. Então o nosso problema é familiar, o nosso problema é de relação, o nosso problema é de desvio de caráter, e a Bíblia ela trata dessas coisas. Então a gente quer espiritualizar no sentido que a gente mistifica muita coisa que a Bíblia traz para o chão de fábrica, traz para a relação humana. Não é? Então, quer entender de relação humana? É Bíblia. Quer entender de como eu, como pai, devo me portar, como esposo, como profissional, como filho, como vizinho, como obreiro? A Bíblia vem trazendo todos os parâmetros, irmãos. Então, a Bíblia, de fato, é a única regra de fé e prática que nós temos. Nenhum outro escrito, nenhuma outra fonte serve para nós como fonte de verdade espiritual, para pautar a nossa conduta. Como que eu vou lidar com essa situação? Opa, a Bíblia ela te ensina. Talvez não tenha um versículo direto, mas tem um princípio. Ela traz um valor, que a gente deve se pautar por esses valores, esses princípios, né? Tem até nós vamos ter a matéria, mais para frente, não nesse livro, em outro livro, sobre ética pastoral. Comportamento, caráter, moral, ética. A Bíblia fala de tudo isso. Então, Deus ele está trabalhando em nossa vida aqui. E a gente precisa, amados, através da Bíblia e unicamente através da Bíblia, ir vivendo e experimentando essa vida espiritual de qualidade. Porque o que é o Evangelho? Evangelho não é a proposta de vida eterna. Porque proposta de vida eterna tem também sem o Evangelho, que é passar a eternidade sem Deus, ou não? Não tem? Então a proposta do Evangelho não é vida eterna, vida sem fim. Imagina uma vida ruim sem fim. É o prolongamento do sofrimento. Então o Evangelho propõe vida de qualidade. Então vida com Deus não é vida sem fim, não é vida eterna, é vida, aliás, é vida eterna, mas a eternidade, segundo o Evangelho, implica qualidade de vida. Não é o lugar também onde a gente vai, tanto faz, irmãos, ir para o céu. Se Jesus falasse: André, vamos agorinha, e vão passar comigo a eternidade todinha no inferno? Eu falei: Jesus, agora, para já. Eu vou, demorou. O senhor vai chegar lá, apagar aquele fogo, expulsar o diabo, que vai ser uma maravilha. Não é não, irmão. Não é onde. É lógico que você sabe que ele não está lá, mas é só para brincar. A questão é, o que a Bíblia ela nos propõe? Nos propõe uma vida eterna aqui e agora. Iniciada, não acabada, não tem como, mas iniciada. Então a gente precisa atentar muito bem, irmãos, e esse livro, ele de fato vai nos aproximar mais de Deus.
ele de fato vai nos fazer viver uma vida mais adequada, a vida que Deus planeja para nós, aqui nesta vida, e é para esta vida mesmo. Tem ensinamento aqui, como criar filhos, a Bíblia ensina. Como exercer o meu papel no matrimônio, a Bíblia ensina. Como lidar na questão ética na empresa, com o patrão, com o empregado, com o vizinho, como me importar com as relações parentais, a Bíblia ensina. Então, nós somos o povo deste livro. Esse livro é que de fato deve reger a nossa vida, irmão. Não é sabedoria humana, não é minha experiência, minha bagagem que eu acumulei na minha vida, né? Tem gente que acha que dá conta já, né? Isso aqui eu manjo, isso aqui eu... Não fala, né, irmão? Mas vive denunciando isso direto, né? Ninguém é doido de falar das suas soberbas, dos seus orgulhos e tal, né? Mas as atitudes demonstram, vão mostrando essa realidade. Eu acho muito interessante, Davi, ele teve uma ocasião, ele foi com seus homens numa cidade, quando voltou, acho que eram os amalequitas, os filisteus, não me lembro, e midianitas, alguma coisa assim. Eles estavam numa cidade chamada Ziclag, e colocaram fogo na cidade, só tinha as mulheres e as crianças, então levaram todo mundo, despojo e tal. Chegou o povo ainda ressentido com Davi, vão matar Davi. Coisa terrível, né? Vão matar Davi. Davi falou, e agora? Eu vou consultar Deus, Senhor, eu vou perseguir esses inimigos, vou alcançá-los? Deus disse, vai Davi, pega os homens, vai que eu sou contigo, tu vai alcançar, vou entregar todo mundo. Aí sai Davi com aqueles homens, alcança tal, recuperaram as mulheres, as crianças e o despojo todo, tudo bem. Um pouquinho depois acontece semelhante fato. Davi, nas empreitadas, nas investidas, quando volta também, uma coisa semelhante, invadir a cidade, aquela coisa toda. Aí ele fala, Senhor, eu vou atrás desse povo, a mesma situação aparentemente, não era? Ele já tinha experiência, ele já tinha uma palavra de Deus sobre sua vida. Olha que coisa interessante. Se Davi fosse como alguns de nós, não, isso aqui eu já tiro de letra, isso aqui eu já manjo, isso aqui eu já passei, Deus já me deu vitória, esse pecado eu já venci, eu já sei como proceder, já sei como tratar essa situação. Mas Davi dependia da palavra de Deus diariamente, e ele vai consultar Deus, Senhor, eu vou atrás. Aí Deus disse assim, Davi, não como a outra vez, você vai até um certo ponto, tem uma amoreira, uma árvore, você vai por trás dela, fica lá escondido, quando você ouvir andaduras nas copas das árvores, sai por outro lado que eu vou entregar os seus inimigos. A mesma situação aparentemente, mas estratégias diferentes. Consultar a palavra de Deus. Por que Salomão peca? Por que ele erra? Irmãos, olha que coisa interessante. Salomão, que era um homem que tinha extrema sabedoria. Como que ele adquiriu sabedoria? Eclesiastes capítulo 1 vai dizer, estudando, lendo e lendo muito, e lendo tudo o que podia ser lido e conhecido, não é? Tanto é que quando ele escreve os provérbios lá, ele estava observando formiga, irmãos. Atitude espiritual? Já pensou? Não é não? Você fala assim, não, o cara tem que orar, jejuar, ler Bíblia, tem que fazer tudo isso também. Mas a contemplação da vida nos traz sensibilidade onde Deus se comunica com a gente também. Então ele fez tudo isso. Porém, havia lá em Deuteronômio uma ordem para o rei. Olha que Salomão não estava nem nascido nem de longe. Mas Deus estabeleceu uma regra para os reis que ainda viriam, que nem existia na época. Não poderia fazer o povo voltar ao Egito, não poderia multiplicar para ele muita riqueza de uma forma demasiada, não poderiam ter muitas mulheres, porque essas mulheres iriam corromper o seu coração. Fato. Deus disse, pega então essas regras, escreve num livrinho, num traslado, põe do lado do trono, todo dia lê esse trem. Se Deus fosse mineiro, era assim que ele ia falar, nesse trem aí, todo dia. Aí, o que Salomão faz? A gente vê na trajetória dele. Faz o povo voltar no Egito, fazer aliança com os política, multiplica dinheiro de uma forma que Deus não autorizou, multiplicou demasiadamente, e a gente vê a consequência, depois que seu filho assume, que o povo estava revoltado por tanto imposto que o Salomão tinha colocado sobre aquela nação, então multiplicou para si muito dinheiro, e causou com muitas mulheres, pagãs inclusive, que corromperam o seu coração. Fez exatamente tudo aquilo que a palavra
tinha advertido para ele não fazer. Agora, por que ele peca? Por que ele cai em todos esses erros? Para mim, é simples. Ele deixou a quarta advertência: leia todo dia esse livro. Todo dia, irmãos. É um alimento diário, não é? O Josué, capítulo de número 1, acho que é verso de número 7, me ajude aí. 7, 8, 9, alguma coisa assim, né? É a recomendação de Deus para o sucessor do maior líder que a nação de Israel teve, que foi Moisés. Então, somente esforça-te. É o 7 mesmo, É o 7. é. Então só deixa eu dar a pinceladinha e você já lê, tá? 7, 8 e acho que é o 9 também, não é? Até o 9 é isso? Tem 9? Sim. Tem, então tá bom, então até o 9. Que acho que depois já vem o capítulo 2, né? Não, ainda vai. Não, ainda vai? É porque acho que então, para aí, tem um título. Sobre essa questão para no 9. Então é por isso que minha memória fixou isso aí, tem alguma interrupção. Então o que acontece? O maior líder que houve em toda a nação de Israel foi Moisés. O Josué teme substituir esse grande vulto do Antigo Testamento, mas Deus lhe dá uma ordem, Deus lhe dá uma recomendação para a sua vida ser vitoriosa, para ele de fato ser um líder, entre aspas, bíblico, um líder do povo de Deus. Então leia do 7 ao 9, por favor. A parte do medita nessa isso. Todos os dias? Eu acho que é isso, né? Então é de cima, não é? Eu não sei. É o 5? É porque o Sérgio fala tão somente esforço. Então é o 5, a partir do 5. Corajoso, cuide de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não se afaste da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Olha que coisa interessante, Deus seria com ele, de fato, seria, à medida que ele então não apartasse a sua boca do livro desta lei. Ela ia ensiná-lo a andar prudentemente onde quer que ele andasse. Então a recomendação para esse líder é essa. Eu acho muito interessante, irmãos, que Deus ele sempre vai estar chamando pessoas para o ministério e para a salvação e lhe dando as diretrizes para seguir uma vida abençoada por Deus. Qual é a vida abençoada por Deus? Quando ouvir a palavra de Deus. Quando é uma vida não abençoada por Deus? Quando despreza-se a palavra de Deus. Quando o profeta menor, ele disse assim, olha, o meu povo, Oséias 4:6 me parece, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Só que o texto completo não é porque lhe faltou o conhecimento, é porque rejeitaram o conhecimento. Olha que coisa interessante, mano. Esse é o detalhe do texto, que muitas vezes eu vejo as pessoas falando de uma maneira incompleta, né? E dá-se a entender que não tinha entendimento, não tinha conhecimento. Não é que não tinha, é que eles rejeitaram. O conhecimento nós temos, a fonte nós temos. É a rejeição desse conhecimento é que vai nos prejudicar, que vai nos afastar de Deus. O maior avivamento que existiu em toda a história do Antigo Testamento não foi com Elias, não foi com os profetas, não foi com Moisés. O maior avivamento que existiu em todo o Antigo Testamento está em Neemias, capítulo de número 8. Neemias, quando volta do cativeiro, que ele vai reconstruir, né, as muralhas, com Esdras também, depois o templo e tudo mais. Então, ali o povo, ele faz um pedido. Eles têm, porque na verdade, irmão, tinham se deixado de lado. As sinagogas vão nascer nesse período de cativeiro, porque não tinha, sinagoga não existia. O que são sinagogas? Pequenas escolas pequenininhas, né? Em vários lugares. Então, cada povoado tinha que ter um certo número de habitantes para ter uma sinagoga. Então, o que se fazia na sinagoga basicamente? Orava-se e lia-se. É isso que fazia. Orava e lia. Bem parecido com o nosso culto. Orava e estudava a palavra, né? Nós temos louvor? Tinha louvor. Mas assim, não era 1h45 de louvor. Forte. Não era o culto Martinho da Vila, canta minha gente. Né? E aí 15 minutinhos para a palavra.
Vocês estão dando risada? O negócio é sério. Né? É que a gente entende, professor. Dá uma palavrinha aqui, professor. Que palavrinha, meu irmão? Primeiro que eu não sou beija-flor, primeiro que eu não sou deflete. Nós tínhamos esse negócio, dá um beijinho na flor e tal. Primeiro que eu não sou deflete, segundo que não se dá prioridade para a palavra, esse culto ele não pode ser considerado um culto bíblico, se não há uma exposição da palavra, se não há uma pregação genuína da palavra, se não se dá atenção para ouvir a voz de Deus. Só quer falar com Deus? Só quer falar com Deus? Ele não está aqui para falar com Deus, a gente não se ajunta para falar com Deus. Também, claro. Vocês estão me entendendo, né? Eu estou dizendo que nós nos reunimos para ouvir o que Deus quer da nossa vida. É lógico que é um diálogo, é claro que há uma fala recíproca, mas nós nos reunimos para ouvir a voz de Deus. A voz de Deus vem por onde? Principalmente pela sua palavra, a profecia inequívoca, que é impossível ser falha, impossível, amados. A Bíblia é sagrada. Então, olha só, Neemias capítulo 8. Vamos ler o texto, que eu acho muito interessante. Neemias capítulo 8. Então, Neemias, ele vem depois do cativeiro, né? E o povo, na verdade, fazia tempo, talvez, que não tinha essa reunião coletiva dessa forma. E onde está Neemias, pelo amor de Jesus, hein? Depois de Crônicas, né? O maior avivamento, irmãos, do Antigo Testamento, Neemias. Olha que coisa interessante. O maior avivamento. E o maior avivamento veio através, na verdade, da pregação da palavra. Houve um anseio do povo. Não era o professor que queria ensinar. Não era o pregador que queria pregar. Era o povo que disse: nos traz a lei de Moisés. Nós queremos ouvir a boca de Deus falando conosco, a voz de Deus. Olha que coisa, o povo, irmão, a sede do povo. Avivamento sem Bíblia é fogo de palha, gera heresia no final, e gera pessoas que são eufóricas, histéricas, entusiasmadas, mas que não aguenta a luta, que não perdura, que não cresce, não é? Então, avivamento sem Bíblia não é avivamento, é falso avivamento. O versículo de número 1 do capítulo 8, houve união, todo o povo se uniu para ouvir a Bíblia Sagrada. No verso de número seguinte, eles pediram o livro, aliás, no verso 1, continua no verso 1, eles pediram o livro da lei de Moisés, né? Eles disseram: Senhor, Moisés, nos dá o livro da lei, o livro do Senhor, o livro de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. Então, o povo que pediu, e Esdras de fato trouxe. O ensinador, que era o Esdras, ele era um adorador também, e ele louvava a Deus junto com o povo. Eles adoravam o Senhor com o rosto em terra. Olha que coisa interessante. Para o verdadeiro avivamento, irmão, é necessário ter reconhecimento de que precisamos desse avivamento, abandonarmos tudo que é obstáculo, vivemos novidade de vida e pedimos intensamente a Deus. Isso aqui faz uns 7 anos que eu preguei esse trem. Não muda, é a mesma coisa, é a Bíblia. Esboçozinho, uns 7 anos. Está até meio amarelada a página aqui. Meu pai. A gente vai ler o texto. Eu só quero trazer para vocês aqui esses pontos, que o avivamento, de fato, ele veio por esses pontos aqui. Então, vamos lá, verso 1. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem. Então, houve união. Avivamento sem união é um negócio meio estranho, onde há divisões, e brigas, e contendas e tal. Isso não é avivamento. Na praça diante da porta das águas, disseram a Esdras, o escriba, que era de fato quem ensinava, que era o versado na lei, né? É o perito na lei. Então, de fato, a palavra tem que ser pregada por aquele que entende o que está pregando. No mínimo, né? É uma coisa óbvia, inclusive, né? Prega aquele que entende o que está pregando. Não sei se vocês viram uma postagem minha hoje lá, que entre o que eu falo, o que você ouve, o que eu quero dizer, o que você entende. Isso é um abismo enorme. Então, é uma coisa boa quando a pessoa... Eu me maravilho quando eu assisto minhas aulas. Você sabia disso? De vez em quando eu assisto minhas aulas, eu fico maravilhado porque eu mesmo entendo o que eu ensino. Sou grato a Deus. Não é? Foi interessante. Verso de número 2. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos para ouvirem, no primeiro dia do 7º mês, no primeiro dia.
e leu nela diante da praça que estava diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Irmãos, 7 dias seguidos, das 6 da manhã, em um sol da região, que é um sol lá, continua sendo, o sol não mudou de lugar, o negócio continua mesmo lá. 6 da manhã até meio-dia, a Bíblia diz aqui, aquela multidão em pé, ouvindo ininterruptamente a exposição da palavra de Deus, 6 horas ininterruptas de pregação. Dá para aguentar um negócio desse? Opa, já deu uma... Olha só, as pessoas estão dispostas a ficar tempos e tempos. Música é um negócio que não entendi, dificilmente, né? Mas há um tédio para ouvir uma pregação expositiva que eu fico assustado, abismado, não é? Vocês já experimentam isso aqui, irmãos. A gente tem 1h30, 1h40 aqui de tentativa minha de exposição da palavra. Brinco, tal, falo umas besteiras, mas via de regra eu tento trazer um conteúdo bíblico, né? Isso, na verdade, amados, não fadiga ninguém. Agora, quem não tem sede pela palavra de Deus há de ser questionado se nele habita mesmo o Espírito Santo, que é quem gerou a palavra, quem inspira o expositor, né, ilumina o expositor e comunica essa palavra. Então a gente precisa questionar uma série de situações aí, se pessoas de fato, porque eu não consigo, eu estou me esforçando faz um tempo já, mas eu estou tendo dificuldade de compreender como um nascido de novo não tem apreço pela Bíblia. Eu estou me esforçando, eu estou tendo grande dificuldade, eu não consigo compreender isso. Como que uma pessoa que nasceu de novo, que diz que o Senhor Jesus é o seu Senhor, que ama a Deus e não tem apreço pela Bíblia? É muito esquisito, no mínimo para mim é esquisito, é estranho isso, há de ser questionado, não é? A Bíblia, ela, para mim, amados, vai fazer agora, hoje é dia 26, 27 já? Não, 26. Hoje é 26. Exatamente ontem, fez 20 anos que entreguei minha vida a Cristo. 20 anos. 25 de março de 1999, me lembro muito bem da cena. E de lá para cá, a Bíblia, ela para mim é mais do que tudo, mais do que o ar que eu respiro, a Bíblia. A Bíblia para mim é Deus me confortando. A Bíblia, inclusive, é a profecia que tem a tríplice função, que é edificar, consolar e exortar. A Bíblia faz isso. De uma maneira, é muito interessante porque a Bíblia mata o pecado dentro do pecador e preserva esse pecador para ser restaurado. Não é? Um negócio fantástico. A Bíblia é tão impressionante que ela vai onde o homem não vai. Dizem que o coração é terra onde ninguém pisa, né? A Bíblia pisoteia esse negócio. Né? Dá uma sapateada lá nesse coração. Vai inclusive para além do coração. Vai até onde os teólogos ficam se matando para saber se tem ou não tem essa divisão, que é a alma e o espírito. Mas o Hebreus diz isso, capítulo 4, verso 12, verso 13, não está escrito lá? Lembra do texto? Se alguém lembrar, puder recitar. Eu vou começar, vocês vão lembrar, né? Talvez o versículo, Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 fios, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Olha só, que coisa linda. Então a Bíblia, ela prescruta, ela sonda, ela vai nos cantos escuros da alma do homem, e como a lanterna, ela mostra, irmãos, o nosso pecado, a nossa podridão, as nossas intenções, as nossas motivações. A Bíblia, ela penetra onde ninguém sonha, ainda que seja o seu próprio ser, em conhecer. Então a Bíblia que nos mostra quem nós somos. A Bíblia que nos mostra quem nós deveríamos ser. A Bíblia que nos mostra aquilo que nós não somos, mas pensamos que somos. Então é a Bíblia Sagrada. Nós precisamos ser sondados por essa palavra. Nós lemos Bíblia. Eu acredito que nós aqui, né?
acredito, quero acreditar que todos nós aqui lemos Bíblia, talvez não diariamente, mas com certa frequência. E o que eu acho interessante não é só ler a Bíblia. O que eu acho interessante é ser lido pela Bíblia, que é outra coisa diferente. Ser lido pela Bíblia, porque tem gente que lê a Bíblia, mas a Bíblia não o lê. A Bíblia é palavra viva, irmãos. A gente está lidando aqui com uma palavra que ela não está em um papel apenas, mas que ela tem um efeito na nossa alma, poderoso, restaurador, vivificador, curador. Lembra do cidadão lá, do centurião lá de Cafarnaum? O poder que ele sabia que tinha uma palavra de autoridade, porque ele era um homem que tinha autoridade. Ele tinha pessoas sob a sua autoridade. Ele sabia que a sua palavra de autoridade tinha peso e tinha efeito na vida das pessoas. É por isso que ele disse: Jesus, nem é necessário o Senhor ir lá. Somente uma palavra tua. O meu servo lá onde ele está, ele vai ser curado. Irmãos, enquanto eu exponho a palavra para vocês, Deus age aí na sua vida. Enquanto eu exponho a palavra, enquanto eu prego a palavra, Deus age na sua vida, Deus age no seu coração. Enquanto eu prego a palavra, que Deus vai espalhando essa palavra no cosmo, nas almas que estão por aí espalhadas. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela faz com que os animais que estão prenhos, eles vão parir. Não é? A voz de Deus estremece os montes, derrete os montes. A voz de Deus faz estremecer o inferno. A voz de Deus, pela sua palavra, trouxe à existência aquilo que não existia. Olha que coisa linda, irmãos. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: haja luminares no céu, e houve luminares no céu. E disse Deus: haja grandes répteis, mamíferos no fundo dos oceanos, e houve. Haja Deus disse: haja terra, e houve terra. Haja, a palavra, Deus disse. Então, a Bíblia Sagrada, ela tem poder de fato, amados. De fato. A gente precisa tentar para uma questão que a Bíblia, ela tem essa tríplice função que eu disse. A Bíblia, ela tem o poder de restaurar vidas. A Bíblia, ela tem o poder de transformar caráteres, de libertar. E pela Bíblia nós seremos julgados. Lá em Apocalipse, capítulo, acho que é 21, né? Alguma coisa. Eu pedi para ler alguma coisa e a gente não deu, não, né? Tá tudo certo, né? Você recebeu. Já, é que eu me empolgo aqui. Ficou chato, eu ia ler, mas não adianta. Do Hebreus? Foi do Hebreus? É. Desculpa aí, Vivendo. Próxima vez eu descer. Fominha, né? Só quer falar eu da Bíblia, né? Que coisa chata. Então, lá no Apocalipse, capítulo de número 20, né? 21 não, é 20. Olha que coisa interessante, verso de número 12. Apocalipse 20, verso 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Pressupõe 2 pelo menos, né? Está no plural. No mínimo 2. E abriu-se outro livro, é o terceiro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Olha que coisa interessante. No mínimo nós teremos 3 livros lá no juízo final. O livro das obras, o livro da vida, e nós teremos possivelmente aqui a Bíblia Sagrada como parâmetro para Deus julgar, porque Deus julga segundo a sua palavra, o que Ele estabeleceu na sua palavra. Jesus disse em João capítulo 12, acho que é verso 48, Ele disse: eu mesmo julgo ninguém não. Jesus disse: mas as palavras que eu tenho pregado, elas hão de julgar no último dia. Então é a palavra de Deus. E olha que coisa interessante, irmãos, a ignorância da palavra de Deus não nos isentará da punição que ela traz para aqueles que não a obedecerem. Isso é um princípio da nossa lei aqui, nossa legislação. Seu juiz, eu não sabia que não podia fazer isso. Está na lei. A tua ignorância, estou falando aqui hipoteticamente o juiz falando, né? Não eu falando para você, Deus me livre. Mas o juiz fala: a tua ignorância a respeito do que está escrito não vai te isentar da punição, porque você não soube. A tua ignorância vai ser somente agravada. Então, olha só. E quando se sabe também não se pratica, aí piorou mais ainda. Por isso que tem gente que quer nem saber.
Exato. Então piorou mais ainda, mas a ignorância nunca é vantagem. Nunca é vantagem, amados. Né? Então, mas quando se sabe, não se pratica, aí o negócio é mais grave ainda, porque você peca contra o maior conhecimento. Então, quanto mais se conhece, menos se pratica, isso vai se reverter contra nós como peso de juízo eterno em prejuízo nosso. Né? Então, a gente precisa ter o entendimento que a ignorância não é vantagem, mas o conhecimento sem a prática também é um negócio grave. Então, Jesus disse que as palavras vão de julgar. Voltando, amados, na divisão da Bíblia, que é aqui a Tanakh, então, Torá, os 5 livros, Navim, que são os profetas, os maiores e os menores, né? Então, os maiores são aqueles 5, que eu não lembro o quinto, e o restante, então, são os menores, por conta do volume. A Bíblia é dividida, então, no capítulo 24 de Lucas, verso 49, a Bíblia vai... Jesus vai mostrar como que era dividida a Bíblia, né? Então, Lucas, capítulo 24, verso 49, eu acho muito interessante esse texto, porque Jesus dá aqui para nós uma referência de como era feita essa divisão das Escrituras Sagradas. 24 e 44, não é 49 não, irmãos, 44, tá? Quem conseguir aí ler, por favor. 24 de Lucas e 44. Depois disso, enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha que acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Isso, então livros, profetas e nos salmos. Então, livros, profetas e salmos, né? São 3, na verdade, são 3 divisões. Lei corresponde à lei de Moisés, os 5 livros. Nos profetas, que esses todos que nós falamos, maiores e menores, na nossa contagem dá 19. 5 mais 12, essa conta é exata, é 17. 19. 12 mais 5 não vai dar 19, nunca é 17. E os escritos, que é o Ketuvim. Escritos, vocês entendam como os poéticos, né? Salmo, Cantares, Provérbios, qual mais? Me ajudem aí. Eclesiastes também, são 5 também, né? Eu estou ruim, hoje só vai até 4, minha memória. Mas são 5 também considerados como os escritos, que são os livros poéticos. Na verdade, um salmo não é um livro. Salmo é um livro. Não é, estou brincando. Salmo seria, para a gente entender, vocês já passaram pelas igrejas pentecostais que usavam harpa cristã, né? Então, o salmo é mais ou menos essa harpa, que na verdade é um escrito são os louvores. Falando dos cânticos, são louvores mesmo, são músicas, aquilo são tudo, tanto é que tem lá, é para cantar no soprano, é para cantar com tal instrumento, é para cantar na nota tal. No salmo está tudo escrito isso aí, nós não estudamos ainda, né? Vocês estudaram lá, livros poéticos, lembra? Nós estudamos, então o salmo vem, tu também, mas estudou, lembra? Então o salmo vem dando o instrumento, o tom de voz, a nota que deve ser tocada. Então aqui é música. Só que essa música que de fato nos traz edificação, porque é a palavra de Deus, né? E é interessante, irmãos, então, que a gente percebe que aqui há, nessa divisão, lei, os profetas e os escritos, ou os livros poéticos, é a divisão que o judeu tinha. E eles davam tal importância para isso, com 5 anos de idade, se não me falha a memória, um menino era levado à escola bíblica, à sinagoga. E esse menino era ensinado sobre a lei de Moisés, os 5 livros. Ele se destacando nisso, então, me parece que dos 5 a 7, fazer essa avaliação, destacando-se nisso, ele era levado a um rabi, a um mestre, onde esse rabi ensinava com mais intensidade. Com 12 anos de idade, esse menino fazia um ritual chamado de Bar Mitzvah, né? Onde ele recitava, olha, irmão, de memória, os 5 livros de Moisés, igual os nossos filhos fazem. Da mesma forma, né, que o judeu ensinava os filhos.
Tabuado. Ensina o menino no caminho que deve andar. A Bíblia diz de ensino, de instrução. Treina o menino. Treina onde? Na palavra de Deus. Ensina na palavra de Deus. O que diz o Deuteronômio, capítulo de número 6, irmãos? Incute, inculca, intime. Essas são as versões, né? Pelo menos que eu me lembro agora, essas 3 palavras, elas vão estar em versões diferentes, mas elas 3 vão trazendo para nós a finalidade do negócio. Inculcar, colocar dentro da cuca, dentro da cabeça. Intimar, fazer com que essas palavras sejam íntimas dos nossos filhos. As intimarás, as inculcarás. A gente precisa ensinar, fazer com que essa palavra esteja entre o frontal. Olha que coisa interessante. Então é isso que a Bíblia diz. Ensina o menino andando pelo caminho, sentando à mesa, deitando-te, levantando-te, em todos os momentos. Que estejam entre as tuas mãos. Tudo que nós fizermos, realizarmos, tem que ser pautado pelas Escrituras Sagradas. Olha que coisa interessante. Então, entre a tua fronte, tudo que nós pensarmos, tudo que a gente maquinar, tudo que a gente projetar, tem que ser a partir das Escrituras Sagradas. Nos umbrais da porta, coloca também lá. É que os crentes colocaram uns quadrinhos, né? Tal. Tem na casa dos crentes, não tem? Os crentes somos nós, né, irmão? Não tem lá, né? Tal, aquela coisa. Eu e a minha casa serviremos o Senhor, Josué 24, 15, eu acho, tal. Mas é só o quadrinho que ficou lá na parede. Quando diz nos umbrais da tua casa, é porque a tua casa, ela precisa ser pautada e edificada, alicerçada, construída a partir dos ensinos bíblicos. A Bíblia tem que ser viva dentro dos nossos lares, na nossa vida, irmãos. Porque senão a gente vai viver uma vida religiosa e nunca uma vida espiritual. São 2 coisas distintas. Vida espiritual é uma coisa, vida religiosa é outra. Vida religiosa se faz com rituais, com ritos, com dogmas, com tradições, com liturgia, com um bocado de coisa, penduricalhos, símbolos e tal. Vida espiritual se gera com Bíblia Sagrada. Capítulo 6 de João, verso 63, eu acho que eu até disse na aula passada. Jesus disse: as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida, né? As palavras são espírito e vida. Então a gente precisa gerar pela palavra de Deus em nossas vidas uma vida espiritual. A palavra tem poder para fazer isso. A palavra, ela na verdade nos traz uma realidade que muitas vezes nós esquecemos. As pessoas, elas têm tido muita crença, porque o que tem crescido de religião no mundo não é coisa fácil, né? E, aliás, o movimento evangélico no nosso país tem crescido assustadoramente. Cada dia a igreja que abre, a igreja cheia, é multidão, é crente até umas horas, irmão. Não, é crente, tem mais crente do que gente nesse... Só está faltando os cristãos. É muito crente. Que conhece a palavra. É muito crente, não só conhece, mas é que vive. O desafio é viver, porque conhecer, você vai conversar com outro, com outro, você fala: rapaz, olha, até que... O crente é fluentemente. Crentez fluentemente. Fala, não, até assim, se você perguntar alguma coisa, mas você vê que entre a fala e a prática existe uma diferença grande, né? Então a questão assim, tem crescido a crença, e muito tem crescido. Gente que é crente, não é? Então a crença gera o quê? Um crente. A fé gera o quê? Um justo. E a fé vem por onde? Por onde? No Romanos. Né? Por ouvir a pregação da palavra de Deus. Romanos, acho que é 10 e 17, é isso? Confiram ali, vamos ver se a gente consegue estar gravando o maior número de textos bíblicos, né? A fé vem pelo ouvir, então a fé vem pelo ouvir, não é pelo sentir. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Olha só. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, isso vai gerando em nós fé. Essa fé gerada pela palavra de Deus vai nos fazendo um justo. Um justo gerado pela palavra de Deus, que vive por fé, ele tem uma vida genuína, parecida com aquele que gerou essa palavra dentro dele, que é o Espírito Santo, que foi o mesmo que gerou
a palavra dentro de Maria, que nós chamamos de verbo. Que esse verbo estava no princípio com Deus, e esse verbo era Deus. Esse verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Olha que coisa linda. Por que a Bíblia utiliza a palavra verbo? O verbo é o pensamento expressado. O verbo é isso. É o que se pensa e é expressado, né? Então, Jesus sendo o verbo de Deus, é a ideia de Deus que é comunicada. Por isso que é verbo. A ideia de Deus ser comunicada. A mente de Deus que é falada. É a pregação que vem trazendo o que Deus pensa. Então, por isso que é verbo. É o pensamento expressado. Com palavras, claro, né? E é interessante que Deus, a fé é racional, irmãos. A fé é racional. Tem gente que fala, André, mas isso aí não está oposto à razão, uma coisa, a fé é outra. E isso, infelizmente, está na cabeça de um bocado de gente. Mas a fé é racional. Por que a fé é racional? Porque a fé é comunicada a pessoas racionais, não é? O culto, como é o culto? Como deve ser o culto? A liturgia do culto. Oh, meu Pai amado, Romanos 12, não é isso? Então, rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Deus, é o que Paulo está falando. É sério, irmão, é sério. Rogo-vos, pois, é pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não tem outro. Cadê a TLH da A vida? igreja que era, igual você já falou várias vezes, era uma igreja que era próspera. Qual? Sim, a de Romanos. Sim. Próspera, mas tinha de tudo também, né? Tinha tanta prosperidade como tudo de perturbação que existia na época, né? É igreja, né, cara? Igreja tem essas coisas. Né? Corinto também, né? Corinto é que era o piorzinho. É NTLH, Daiane, né? NTLH. Olha, agora que eu estou fazendo uma amizade. Dá o dedinho aqui, dá o dedinho. Agora que eu estou fazendo amizade com a NTLH, não é nem com a Daiane, cara. Mas o termo. Pelo amor de Deus. O termo é esse, a expressão rogo-vos. Rogo-vos. É um apelo que Paulo faz. O rogar é um apelo. Pelo amor de Deus. Apresentei os vossos corpos. Qual Né? que é? Romanos? Capítulo 12, verso 1 mesmo. 2. É 12, capítulo 12, verso 1 e 2. Vamos ver se essa TH me ajuda. Não, vai estar pelo amor de Deus? Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus um sacrifício vivo, dedicando ao seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus nos transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a verdade, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração. Olha que coisa linda, o culto racional, porque é pelo entendimento que Deus transforma a nossa vida, é pelo entendimento das Escrituras Sagradas, porque, irmãos, nós adestramos os crentes muito bem, não é? Você adestra, então você fala para eles assim, senta, rola, finge morto, bolsa o graveto, aí você joga o graveto e ele traz o graveto, né, bolinha, sei lá. Posso ouvir o aleluia? Então assim, você adestra, ele faz, estou falando de comportamento mesmo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tal, e faz. Agora pergunta por que faz, quais são as motivações. Pede para explicar o porquê que ele vive daquela forma, ou ela vive daquela forma. Muitas pessoas não sabem. Meu pastor ensinou assim, o professor falou isso. É assim, mas como é? Eu chamo da teoria de Chicó, não sei, só sei que é assim. Você é o crente Chicó, não? Não sei, só sei que é assim. Mas a Bíblia diz, em 1 Pedro capítulo 2, verso 15, que nós temos, quando formos indagados a respeito da nossa fé, que a gente tenha uma explicação racional. Vamos ler o texto? 1 Pedro, capítulo 5, verso 15. É uma bênção, né? Capítulo 2 de 1 Pedro, verso 15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, esteja sempre preparado
para responder com mansidão a razão da fé que há em vós. Olha, irmão, a razão da fé. Qual é a razão da fé? Como se explica a fé racional? Depende. Se é uma fé de entendimento, nós não vamos ter dificuldades para passar esse entendimento. Por que você faz isso? Por isso, por isso e por isso. Você faz isso porque a tua igreja manda, porque a tua religião? Não, é por isso, por isso, por isso. A fé racional. O entendimento, quando nós temos um comportamento como fruto de um entendimento, quer dizer que a natureza foi mudada. Quando nós temos um comportamento, ou por causa das emoções, ou por causa que nos foi falado, mas não é fruto de um entendimento, então você cria um religioso que é pautado pelo comportamento. Então, o que vai decidir essa pessoa em dados momentos da sua vida, a decisão, não é a sua convicção. É a vantagem que ela tem em certos momentos, ou a fragilidade que ela está, ou não, na vida espiritual. Né? Então, olha que coisa interessante. Agora, uma mente que ela é transformada, uma mente que ela é expandida, que é a ideia do Romanos 12 e 2, que diz lá, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, né? Essa palavra, lá está metanoia, que é a transformação. Meta quer dizer expansão, nous é mente, então expansão da mente, meta-nous, transformar, a mente foi expandida. Albert Einstein disse que com a mente expandida, ela não volta jamais ao seu estado, ao seu tamanho original, jamais. Uma mente transformada pelas escrituras sagradas não é filosofia de homens, não é engodo de Satanás, não é situação diversa que vai fazer com que essa mente ela retroceda. Pelo contrário, essa mente ela vai sendo aperfeiçoada no entendimento do seu Cristo e da sua fé, a ponto de termos a mente de Cristo, a mente do verdadeiro adorador, do verdadeiro servo. Que haja também em vós o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. O Filipenses 2, deve ser verso 5, né? Confiram aí. Mas olha que coisa interessante, Paulo dizendo, haja em vocês, exista em vocês o mesmo pensamento, deve estar sentimento aí na maioria das versões, mas não é a melhor tradução sentimento, tá? É pensamento, porque a palavra no original é frônesis, vem da fronte aqui, ó. Então frônesis, é o mesmo pensamento, o que Jesus pensava é o que nós devemos pensar, com as mesmas categorias, né? No pensamento que se trava as batalhas espirituais, se fala muito de batalha espiritual, mas a Bíblia vai tratar de batalha espiritual muito diferente do que se fala de batalha espiritual. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 10, verso número 4, verso número 5, o Paulo vai dizer assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, olha que coisa interessante, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Tudo aquilo que se levanta contra Deus são sofismas, os falsos argumentos. A palavra sofisma quer dizer isso. Falso argumento se levanta contra o conhecimento de Deus. Coisa interessante, levando todo entendimento cativo à obediência a Cristo. Quantas vezes aqui eu falei, repetindo os textos, entendimento, pensamento, compreensão. Olha que coisa interessante, irmãos. A Bíblia, ela liga a fé ao que nós entendemos, ao que nós compreendemos. A verdade que vem para nos libertar de cadeias de pensamento, que é onde o diabo trabalha. É o conceito, é o entendimento, é o engano, é a heresia, não é? A questão do diabo é enganar o homem aqui, não apenas aqui. O sentimento é complicado, até no âmbito da regeneração, esse sentimento nos trai vez por outra. Então isso aqui parece que só vai ser resolvido no céu mesmo, irmão. Tanto é que a Bíblia diz, ire-se, mas não peque. A ira é inevitável. Os pensamentos que vêm na nossa cabeça, só Deus tem, né? Não, irmão, aquele culto, fogo pegando e tal, que coisa toda, e você vê um pensamento assim, fala, Jesus, isso aqui veio lá dos quintos, né? Não, irmão, vocês sabem o que eu estou falando, né? Aquele culto abençoado, comunhão, aquela coisa, uns pensamentos nada a ver. Isso acontece inclusive na aula de teologia, ou não? Eu sei. Relação aí. Revelamento profundo aí. Então, o que acontece, queridos? Eu quero trazer nessa segunda aula a importância
de nós darmos importância à palavra de Deus, não é? A gente de fato atentar que a Bíblia Sagrada ela será determinante para a nossa vida de qualidade com Deus, nossa vida de qualidade nas relações e que por fim poderá decidir a nossa eternidade com Deus ou não. É essa palavra que pode nos guiar. Foi a negligência dessa palavra que prejudicou a vida de Salomão. Se para a eternidade eu não sei, não tenho condição de julgar isso, mas que a vida dele foi assim ruim, foi. E o que tem de crente, irmão, salvo, mas que vive o inferno por conta de não praticar a palavra, se alimentar da palavra não é fácil, não é? Olha que coisa horrível. Então, é uma pessoa que foi alcançada, resgatada, mas vive um inferno existencial. Condenatório não é possível que foi salvo. Então, se morrer naquele momento, de repente, a condenação do inferno não vai prejudicá-lo. Agora sim, o inferno existencial vive, não desfruta dos ensinos bíblicos, não é? Não tem esperança das Escrituras, não se pauta pela orientação da Bíblia, não toma decisões pelo conhecimento que se tem da palavra de Deus, não está seguro pelas promessas que a Bíblia contém, e são milhares. Então essas pessoas vivem ruim, mal mesmo, pelo fato de negligenciarem. E o problema que nós temos no nosso país é que os crentes acreditam em tudo menos na Bíblia. É assim, impressionante, assustador. Em tudo. Acreditem em tudo. Gato preto, mal olhado, maldição hereditária, praga ruim, tudo. Maldição, não sei das quantas. Acredita em tudo. É um negócio terrível, não é? Tem crente aí que pede coelho. Oh, meu Deus do céu. Eu já falei para meu irmão, se pé de coelho desse sorte, o coelho não tinha perdido o seu pé. O cara tem 4. Então é uma evidência, é uma questão de inteligência. Brincadeiras à parte, desculpe o casal que está vindo, vocês já estão acostumados, né? Sabe que é assim, né? Mas a próxima aula tem que ser mais espiritual, viu? Eu ouvi, é pago para ver. O que acontece, amados? Brincadeira à parte, nós precisamos entender que a Bíblia não tem como nós queremos servirmos a Deus, de fato, como nós devemos servir, sem nos relacionarmos com a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia, de fato, é o meio que Deus se relaciona conosco, fala conosco. Não tem como. Então, eu vou ter, de fato, dificuldades de ter uma vida adequada, espiritual, se não tiver um relacionamento adequado com a Bíblia Sagrada. Isso é fato. A qualidade de vida vai ser determinante pelo fato de eu ter ou não um relacionamento adequado com esse livro aqui. Nós somos o povo do livro. É fato. Esse livro aqui é o que tem sustentado o povo de Deus em meio a tanto engano, heresia e dificuldades da vida. Quem nunca leu a Bíblia e parece que as letras saltavam assim? Não estou falando nada místico, não. Estou falando dessa palavra que, quando a gente lê em oração, com o coração quebrantado, desarmado, sem condicionamento na cabeça, porque tem gente que lê a Bíblia já com um cabresto aqui, e com, não é cabresto que chama não, aquele trem, cabresto mesmo, a rédea que é o trem, né? Eu fui para Minas e tudo agora eu estou chamando de trem. A única coisa que eu descobri em Minas que não chama de trem é o próprio trem. Então vamos lá, irmão. Essa é a questão. Quando a gente lê a Bíblia com esse coração, com esse desejo de ouvir a voz de Deus, Deus fala conosco, irmãos. É fato. É fato. Então, a gente tem uma recomendação que é a recomendação do Salmo 1. E aí eu quero encerrar a aula de hoje com esse Salmo número 1, porque eu já estou 1h13 falando. O Salmo 1 fala o seguinte: bem-aventurado, é feliz, a palavra bem-aventurado quer dizer isso, é feliz aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, olha só, tem o seu prazer, a alegria, irmãos, o júbilo na lei do Senhor, e nela reflete de dia e de noite. Porque será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que na estação própria dá o seu fruto. As suas folhas sempre verdinhas, nunca caem.
tudo quanto fizer prosperará. Assim não são os ímpios, hein? Mas são como a unha que o vento espalha. E os ímpios, eles não permanecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Mas aquele que se pauta por essa palavra, pode ter certeza, essa pessoa, ela vai ser sustentada por Deus. Sustentada. É o alicerce que é colocado nessa casa que está sendo erigida. Porque o que tem de gente construindo, irmãos, uma suposta vida espiritual sem base, e ela desmorona. Quando vem a chuva, os ventos e os rios da vida. Destrói essa casa. Porque o alicerce não está fundamentado na Bíblia Sagrada, na vivência da Bíblia, na aplicação da Bíblia. É muito complicado esse evangelicalismo que a gente presencia, onde as pessoas têm a Bíblia como um mero acessório, né? Uma coisa assim que de vez em quando a gente, assim, senhor, fala comigo. Não, senhor, isso aqui não. Só falta o papagaio do lado e coisinha assim, o papagaio lá e pegar. Não, irmão, é a mesma coisa, irmãos. Não se lida com a Bíblia dessa forma. Não é assim que a gente se relaciona com a Bíblia, com Deus através da Bíblia. Não é assim. Então nós precisamos de fato conhecê-la, né? Porque eu acho absurdo quando um crente, não estou falando novo convertido, não estou falando pessoas que têm suas limitações. Eu estou falando nós, somos saudáveis, já estamos um tempo na igreja. É inadmissível que uma pessoa nos pergunte alguma coisa básica e a gente, deixa eu falar com o pastor primeiro. Deixa eu falar com o meu professor. Não, mas é errado isso aí, não é?